Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica desta maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Romanos, a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo. E dessa feita, nós iremos expor os versículos 8 a 10 do capítulo 13. Nós estamos expondo esse importante capítulo, né? Todos os capítulos dessa carta são maravilhosos. E o capítulo 13 é mais um dos capítulos estupendos escrito pelo famoso apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus que deixou para nós, nos deixou um legado maravilhoso. E essa exposição, os versículos 8 a 10, Paulo fala do amor, o amor como o cumprimento da lei. E aqui, inclusive, John Stott, ele faz um paralelo muito maravilhoso, né, das palavras de Jesus e das palavras de Paulo. Paulo aqui ele está reverberando aquilo que Cristo ensinou, como deve ser a conduta dos discípulos, como deve ser a conduta dos crentes, como deve ser a conduta dos cristãos em relação ao próximo, em relação aos seus inimigos e assim sucessivamente. O capítulo 12, os versículos 9 a 16, nós falamos sobre o amor e os seus 12 ingredientes. Se você não assistiu essa exposição, assista. Exposição maravilhosa. Depois, os versículos 17 a 21, nós fizemos a exposição falando do como deve ser o comportamento dos cristãos em relação aos seus inimigos. Deve pagar o mal, não com mal, mas pagar o mal com o bem. Deve estender a mão da graça, estender a mão da misericórdia. Deve tratar o seu inimigo, não com maldade, mas sempre cercá-lo com oração, cercá-lo com bondade. Não é fácil fazer isso, mas essa deve ser a conduta de todo crente, de todos aqueles que foram justificados, regenerados, daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. E o capítulo 13, a primeira exposição que nós fizemos, foi os versículos de 1 a 7, nós falamos sobre qual deve ser a conduta do cristão em relação ao governo, em relação às autoridades constituídas. Então, foi uma exposição também maravilhosa, porque hoje, né, há um sentido de oposição ao governo, né? Qualquer forma de governo, o cristão olha e fala, não, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, se é governo eu sou contra. E não é bem assim, não é bem assim. Paulo aqui, ele não está defendendo uma forma de governo específico, não. Paulo aqui ele está falando da institucionalização do governo, o governo como um todo, não formas de governo específico. E muita gente, né, desavisado, sem conhecer o contexto histórico, cultural, colocam roupagens em Paulo. Coloca Paulo como de direita, de esquerda, de centro, socialista, comunista. Isso aí é loucura. Isso aí é deturpar Paulo. Até porque essas coisas não existiam, né? Esses conceitos não existiam na época de Paulo. Então fazer isso com o texto bíblico e com Paulo é deturpar as suas palavras, é colocar na boca de Paulo aquilo que ele não falou. Então Paulo fala aqui do princípio da autoridade. A autoridade sendo uma instituição divina, né? A autoridade sendo como uma instituição divina. Assim como Deus governa na hierarquia, né? Deus está aqui e ele delega, porque todo o poder, toda a autoridade vem dele, né? É ele que dá, ele que dá. E também nós abordamos quando o cristão deve desobedecer. Será que o cristão tem que, de maneira irrestrita, servil, cega, obedecer às autoridades? Não. Nós citamos vários exemplos aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, de homens de Deus desobedecendo às loucuras ou leis severas que as autoridades colocaram, né? Eu citei o caso de Faraó, quando ele decretou aquele decreto malévolo, né,
aquele decreto brutal para matar, assassinar as crianças, as parteiras hebreias não obedeceram. Porque tem um termo militar, esse é um termo militar, que fala que ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. Falei também do caso, do famoso texto, né, lá de Daniel, quando o Sadraque, Mesaque e Abednego desobedeceram. Sadraque, Mesaque e Abednego desobedeceram aquele decreto de Nabucodonosor de se prostrar, ajoelhar aquela estátua. Eles desobedeceram e foram punidos. E Deus salvou eles da fornalha ardente, né? Deus, de maneira milagrosa, poupou eles. Falei também dos apóstolos, ali no livro de Atos, quando as autoridades vêm contra eles e eles desobedecem. Então, tudo isso eu abordei. Quando a autoridade não segue e não faz o seu papel, quando a autoridade ela é corrupta, quando a autoridade não faz aquilo que deve fazer, mas começa a oprimir o povo, começa a se desbandar, aí o crente ele deve se posicionar. Aí o crente deve desobedecer. Então, é uma exposição maravilhosa. Ouça essa exposição, ouça e assista, né? Assista essa exposição de Romanos capítulo 1, capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, sobre o cristão e as autoridades civis. Tá? Qual deve ser o papel do cristão em relação às autoridades? Tem que obedecer, tem que se sujeitar às autoridades, mas as autoridades também têm que cumprir o seu papel. Porque se ela não cumpre o seu papel, aí fica difícil. Aí vai sofrer retaliação. E agora, depois de Paulo falar sobre o dever dos crentes, dos cristãos, daqueles que foram justificados, regenerados por meio do Espírito, em relação às autoridades, ele vai falar do amor. Ele vai falar do amor, que é os versículos 8 a 10. E o versículo 8, Paulo vai falar assim: a ninguém deveis nada, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Quando Paulo fala aqui no versículo 8, a ninguém deveis nada, a minha tradução, que é a NAA, né, Nova Almeida Atualizada, fala assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Né? Tem várias traduções aí diferentes, né, mas o sentido é o mesmo. A ninguém deveis nada. Paulo aqui está falando, e se você ler os versículos 6 e 7, aqui estão conectados, né? Porque Paulo fala do dever do cristão como cidadão de pagar os seus impostos, né? De não ficar devendo nada, de honrar os seus compromissos. É isso que Paulo está falando. Então, quando Paulo fala a ninguém deveis nada, a ninguém deveis nada, ele está falando das obrigações, das nossas obrigações como crentes, em pagar os nossos impostos, tá? Em quitar as nossas dívidas, viver uma vida ilibada, viver uma vida que ninguém possa apontar, ninguém possa falar alguma coisa. Então o cristão tem as suas obrigações civis. Né? Nós temos as nossas obrigações, então nós não devemos dever nada a ninguém. Nós temos que cumprir com todas as nossas obrigações. Aí Paulo continua, tá? A ninguém deveis nada, a não ser ou exceto o amor. Por que é interessante essa frase de Paulo? Porque o amor é uma dívida impagável. O amor é uma dívida impagável. O amor você sempre está devendo. Olha que interessante. O amor você sempre está devendo. Então a ninguém deveis nada, cumpra o seu papel como cidadão, pague os seus impostos, pague as suas contas, né? Pague aqueles que você está devendo, quita todos os seus débitos, mas se tem uma coisa que você jamais deixa de pagar, se tem uma coisa que você nunca deixa de quitar, se tem uma dívida que é impagável, é o amor.
um amor você sempre está devendo. Então a ninguém deveis nada a não ser o amor de uns para com os outros. E por que o amor permeia, né? Porque o amor permeia toda a vida cristã. O amor é a cereja do bolo da vida cristã. O amor é o cartão de visita da vida cristã. E é interessante que existe 4 tipos de amor. 4 tipos de amor. Existe o amor storge, né? Que é o amor fraternal. Storge é um amor fraternal. Existe também o amor filia ou filiou, que é um amor de amizade. Existe também um amor romântico, né? Que é o amor eros. O amor eros, o amor carnal, o amor romântico. E existe o amor incondicional, ou o amor sacrificial, que é o amor ágape. E é esse amor que está no contexto. É o amor sacrificial, é o amor incondicional, é o amor ágape, o amor de Deus. Esse deve ser o amor que deve permear a vida do cristão. Um amor incondicional, um amor sacrificial, o amor de Deus nos nossos corações. E interessante que não existe relação com Deus se não tiver relação com o próximo. Deus escolheu ser amado através do próximo. Então, o amor não pode ser de palavras. O amor não pode ser fingido, como ele fala no capítulo 12, versículo 9. A partir do versículo 9, né? Que ele fala que o amor não pode ser fingido, né? Ou o amor não pode ser hipócrita, tá? Não pode existir hipocrisia. O amor é para servir o próximo. O amor é para estender a mão para o próximo. O amor é uma vida de serviço, de maneira incondicional. Então, nós quitamos todas as nossas dívidas. Nós pagamos todos os nossos impostos. Nós temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. Então, nós não devemos dever nada a ninguém. A única coisa que nós sempre estamos devendo, nós sempre estamos pagando, é uma dívida impagável, é o amor. O amor é uma dívida impagável. A ninguém deveis nada, a não ser o amor de uns para com os outros. Porque Deus escolheu ser amado através do próximo. Quer amar seu irmão? Olhe para o próximo. Quer amar, ou melhor, quer amar a Deus? Olhe para o próximo. Quer servir a Deus? Sirva o próximo. Aquela passagem de Mateus, capítulo 25, que é muito conhecida, quando Jesus fala, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e vocês me hospedaram, né? Estava descalço e vocês me calçaram, estava sem roupa, estava nu e vocês me vestiram. Aí irão perguntar, Senhor, quando te vimos assim? Né? O Senhor estava preso, nós fomos visitar, o Senhor era estrangeiro e nós o recebemos, o Senhor estava descalço e nós calçamos, estava nu e o vestimos. Aí ele vai falar, quando vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo, ou a mim o fizeste. Então, quando você está ajudando, quando você está estendendo a mão da graça, da misericórdia, do amor, vestindo, calçando, alimentando, visitando, hospedando, é como se você estivesse fazendo com o próprio Cristo, com o próprio Senhor. Por isso que o amor permeia, o amor é o cartão de visita dos crentes, dos cristãos. Nós devemos, mais uma vez, quitar todas as nossas dívidas, mas a dívida que é impagável, a dívida que nunca se paga é o amor. A ninguém deveis nada, a não ser o amor de uns para com os outros. Aí a parte B do versículo 8. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Cumpre a lei. Então, quando você lê o Antigo Testamento, aquele pacote pesado da lei, que Cristo cumpriu por nós, tá? E Cristo fala isso nos evangelhos, né? Que o amor é o cumprimento da lei. E como eu falei no início, Paulo aqui está reverberando as palavras de Cristo Jesus, e há um paralelo, é muito grande, semelhanças das palavras de Jesus e das palavras
do apóstolo Paulo, mostrando como deve ser a conduta cristã, como deve ser a vida do cristão no seu dia a dia, no seu dia a dia. E essa vida cristã é demonstrada na prática quando você ama, quando você exerce o seu papel como cristão. Então, quer cumprir a lei? Ame. Inclusive as duas partes da cruz. A parte vertical fala da relação do homem com Deus. E a parte horizontal fala da relação do homem com o seu próximo. E mais uma vez aqui, reverberando para que você memorize, tá? Para que você guarde essas palavras. Não existe relação com Deus se não tiver relação com o próximo. Não existe relação com Deus se você não amar o próximo. Deus escolheu ser amado através do próximo. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Versículo 9. Pois estes mandamentos, aí Paulo vai citar aqui Êxodo capítulo 20, né, os 10 mandamentos, aquelas tábuas, né, de pedra, os 10 mandamentos. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei, mais uma vez Paulo fala, é o amor. Então, quem ama, quem tem um amor sacrificial, incondicional, um amor de Deus, que é o amor ágape, que foi derramado no coração dos crentes, daqueles que foram lavados, redimidos, regenerados, santificados, justificados, ele não mata, ele não comete adultério, ele não furta, ele não cobiça. Porque se você ama o próximo, se você tem essa atitude cristã com o próximo, você está cumprindo toda a lei. Tá? Porque quem ama de fato não adultera, não furta, não rouba, não faz bobagem. Então, o amor é a cereja do bolo da vida cristã. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o que permeia a conduta e o dever do cristão. Então, Paulo está falando que esses mandamentos, não cometer adultério, não matar, não furtar, não cobiçar, e qualquer outro mandamento, né, todos se resumem nesta palavra: amor. Amor. E o amor sacrificial, e o amor incondicional, e o amor de Deus. Essa deve ser a nossa conduta. Aí Paulo termina o versículo 10, quando ele fala: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Conforme ele fala aqui no versículo 8, a parte A. Né? Só reiterando mais uma vez: pois quem ama o próximo, cumpre a lei. E ele termina o versículo 10 dizendo: portanto, o cumprimento da lei é o quê? O amor. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. E aqui nós concluímos mais uma maravilhosa exposição. Eu não vou continuar porque ficou claro, né? Específico. Não é um texto difícil de entender. Quem ama, cumpre a lei. E quem ama, não faz bobagens. Não anda aí adulterando, cobiçando, matando, fazendo coisas terríveis. Porque o amor está no seu coração. O amor ágape, o amor de Deus, um amor sacrificial, um amor incondicional, permeia a sua vida, permeia os seus valores e a sua conduta. Graça e paz a todos. Muito obrigado. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, acione o sininho para receber ou receberem, né, todas as notificações, e deixe também o seu like, que é de suma importância. Deus abençoe a todos. Até as próximas exposições, querendo Deus.